voltar para a gente finalizar isso daqui, ó. Primeira droga recreativa que a gente vai ver, né, é o êxtase, né? Que é conhecido como bala na balada. Por quê? Porque ele tem esse formato aqui, ó. Né? Muita criança confunde, ó, estrelinha, né, pregos como se fosse Wolverine. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue? Né? Essa daqui não dá para ver o que está escrito. É uma coisa assim. Aqui é o gavião, um dominó, gold, né, ouro. Isso daqui é um símbolo do Bitcoin. Então a gente sabe que tem vários modelos no mercado, tá? Aqui, ó, acompanha a leitura comigo, tá? O êxtase, também conhecido como MDMA, né? Traz o sentimento de euforia e faz tudo parecer melhor, mas a lista de sensações positivas termina por aí. A droga causa desidratação e eleva a temperatura do corpo. Essas duas condições podem levar a derrames, principalmente em festas, onde a droga é comumente usada e as pessoas estão praticando atividades que movimentam o corpo. Essa droga recreativa também eleva a pressão sanguínea, causa náuseas e sensação de cansaço. O êxtase também pode causar surtos psicóticos em algumas pessoas, principalmente naquelas que têm histórico familiar com a doença mental. Isso daqui é importante falar. O êxtase, gente, ele aumenta o batimento cardíaco. Quando eu aumento o batimento cardíaco, ele aumenta a minha temperatura corporal. Então, quando você encosta numa pessoa que tomou êxtase, ela tá muito quente, tá? O estado de euforia da bala, né, que eles chamam de bala nas baladas, ele passa a cada, eu acho que o tempo máximo, se eu não me engano, são de 2 horas, tá? E acaba passando o efeito, né, e você quer outra. Esse que é o problema, porque quando você vai consumindo outras e outras e outras, o dano é cumulativo. Não é incomum vocês atenderem pacientes que fizeram uso de êxtase na balada. Vocês vão ver eles chegando em surto psicótico mesmo. Pessoas que acham que estão querendo, alguém está querendo matar, alguém está querendo fazer alguma coisa. Há um tempo atrás, no Cidade Alerta, não esqueço disso até hoje, tinha uma menina que ela ligou para a família, ela estava numa balada, ela ligou para a família dizendo que ela estava sendo perseguida, né? Colocou todo mundo em alerta, desesperadamente. O povo começou a ligar para a polícia e quando foram achar ela, ela estava morta realmente. Mas quando fizeram a autópsia no corpo dela, descobriram que ela tinha tido um surto psicótico, né? Porque as amigas mesmo dela falaram que ela não saiu com ninguém estava perseguindo ela, ela saiu sozinha, bem, né? Da balada e que no meio do caminho ela surtou, né? Então, assim, ela não tinha uma agressão física, nada. Então, isso acaba acontecendo também em pacientes que acabam tendo aí surto psicótico. Vê demônios na frente, gente, não é brincadeira, tá? Pode acontecer de ter AVC? Pode. Isso daí é muito comum na população de 20 até 28 anos. Você chega com um AVC no hospital depois do êxtase, tá? Depois de uns 40 minutos. É o tempo que ela faz, que ela chega na sua corrente sanguínea. Ela é muito rápida. Só que você tem que lembrar que é assim. Se você tá numa balada, geralmente você tá consumindo o quê? Álcool. Você entendeu? Então não é tão como que eu posso dizer, tão inofensivo quanto parece. Não, não, tá? A bala ela você coloca na língua, ou você pode colocar embaixo da língua. Tem gente que fala que é para colocar embaixo da língua, tem gente que já toma ela como se fosse comprimido, tá? Qual que é a mais prejudicial? A mais rápida é a sublingual, tá? A gente também tem, né, maconha. Cadê você? Mas que coisa! Maconha, né? A maconha, ela é uma substância aí que o Brasil está tentando legalizar, certo? A gente sabe que a maconha, gente, em si, ela é uma droga, ó. Aqui a gente vamos até colocar, tá? Ó, a maconha é usada entre as drogas recreativas, é a mais usada entre as drogas recreativas, segundo, né, alguma pessoa que eles não colocaram aqui. Até hoje não há registro de mortes por overdose dessa substância, mas isso não quer dizer que ela não ofereça perigos, né?
Justamente por saberem deste dados, algumas pessoas abusam da droga pensando que não sofrerão graves consequências e acabam viciados. Estudos indicam que a maconha causa transtornos psicóticos, né, doenças pulmonares e danos neurológicos permanentes, o que pode causar perda de memória e a capacidade analítica. Geralmente, a maconha, né, em estudos neurológicos, mostram que a maconha ela causa assim um retardo na linha de pensamento, né? Então todo mundo já viu um que a gente apelida socialmente como maconheiro, né? A pessoa é letárgica. Você vai conversar com ela dá até raiva, né? É a brisa dela total. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Maconha. Entretanto, gente, alguns estudos eles já apontam a maconha como uma droga psicoativa que ela é capaz de interferir sobre o percurso de algumas doenças. Então, por exemplo, convulsão, né? Pacientes que têm aí crises convulsivas recorrentes, quando elas usam, né, a maconha em si, mas o extrato da maconha, não a maconha, tá? Que é a cannabis lá, que eles chamam de substância do princípio ativo, isso, tá? Elas acabam aí diminuindo o quadro de convulsão. Isso é verídico? É. Pode salvar muita gente? Pode. Só que no Brasil não é legalizada. Muitas mães que têm crianças que convulsionam, que têm doenças neurológicas e que precisam da maconha, por exemplo, da cannabis, tá? Que precisam da cannabis, que nem a... Ai, como que é o nome? Peraí que eu vou lembrar. Quando a criança é agitada demais. Transtorno... Quando ela é autista, tá? Elas entram na justiça para conseguir importar a injeção, certo? No Brasil, a gente tem um estudo pioneiro, né, na da USP de Ribeirão. Entretanto, até para conseguir a maconha, você tem que fazer um protocolo gigantesco. Por quê? Porque é uma substância ilícita, tá? Eles não comercializam no Brasil, infelizmente. Nesse caso. Vamos falar, tá. Vamos falar da população indígena. Nenhuma lei se aplica à população indígena, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eles podem, então? Não é que eles podem. Se for da cultura deles, eles podem. Tá? Nesse caso, do uso medicinal, não pode causar dependência na criança? Você sabe disso? Não causa dependência. Não. Tá? Ela é realmente usada como um extrato medicinal. Você estava falando assim, eles podem plantar se eles quiserem. Não é que seja legal, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa: no Brasil, o índio ele tem direitos além dos nossos. Eu acho que eu comentei com vocês, uma criança indígena, quando você não vê criança indígena com síndrome de Down, gente. Você não vê uma criança indígena com retardo, tá? A população indígena, ela identifica a criança quando ela tem esse problema e ela acaba enterrando a criança viva. Enterra a criança viva, tá? A criança, quando ela nasce, ela é apresentada ao pajé. Se o pajé identifica, e eles sabem, por incrível que pareça, quando a criança tem algum problema, seja por encurtamento de nuca, seja porque nasce com alguma deficiência, até mesmo sem perna, você não vê, tá? Você não vê indígena deficiente, é raro. Se você vê isso, é porque a mãe indígena fugiu, certo? Ela pegou a criança e fugiu. Geralmente a criança acabou de nascer, é apresentada ao pajé. Se ele vê que a criança tem algum problema, é enterrada viva. Eu sei disso, esse negócio da maconha no Rio, porque lá na nossa cidade perto lá tem uma aldeia, né? E a gente sempre vai pra lá por causa das cachoeiras, a gente paga pra eles, né? Lógico, né? Mas isso acontece. A gente tem aí estradas estaduais que passam dentro de terra indígena, onde que para passar o caminhoneiro ou o carro ele tem que pagar, tá? Ninguém interfere, porque é direito da terra do índio. Você entendeu? Se ele quiser desmatar a área dele inteira, ele pode. Gente, eu vou falar para vocês podem não acreditar. Se você estiver esperando uma vaga no hospital, você pode estar morrendo e entrar um indígena com a mesma prioridade, a vaga é dele, tá? Não é sua. Eles têm direito na Constituição atribuído ao direito do índio. Então, assim, né, cota, né? Muitas vezes as pessoas querem entrar na universidade por cota indígena. Ai, porque o meu taravô
né? Era indígena e eu quero a cota. Você tem que provar, né? Você tem que provar que você é deficiente, você tem que provar que você tem direito, você tem que provar que você é descendente de negro. No Brasil o negócio é louco, você pode ser negra, né? Tem uma... isso foi até notícia ontem, né? Uma estudante brasileira que ela passou, não sei se vocês viram, ela passou na FUVEST para engenharia, eu não lembro qual foi o curso, acho que era engenharia. Um dos vestibulares mais acirrados do mundo, gente, porque se você acha que medicina é acirrada é porque você não viu engenharia ainda na USP. Medicina ainda continua sendo o curso mais acirrado, sim, porque geralmente você tem aí 250 para cada um. Às vezes até, eu lembro que teve um ano que teve quase 388 alunos para cada uma vaga, né? Acirradíssimo. Entretanto, na parte da engenharia também teve. Ela passou, gente, em 5º lugar. A USP não deixou ela assumir. Por quê? Porque ela não teve o ensino tradicional. Ela não frequentou a escola. Os pais delas optou por ensino em casa. E aí ela não tinha, né, a linha de diplomas. O que uma universidade americana fez? Viu a história da menina e deu uma bolsa integral para ela. Olha, no Brasil que ela, né, pode... É aquele negócio, é o que eu falei, burocracia. Né? No Brasil, onde ela poderia estudar, ela não vai. Mas a universidade americana entende que ela pode fazer isso. Né? E deu uma bolsa integral para a menina estudar engenharia nos Estados Unidos. Eu também iria. Né? Mas, enfim. Né? Então, quando a gente fala de população indígena, as leis são diferentes. Até na hora do nascimento, vocês vão ver isso. Não é incomum a indígena entrar para ganhar neném e a placenta sair com ela. A nossa placenta, geralmente, quando a gente ganha, vai para o lixo, certo? A indígena leva embora. Geralmente, ou eles fritam e comem, ou eles enterram, né, para culto, ou usam para algum tipo de culto. Tá? Isso eles fazem. Não é brincadeira, não. Gente, ó, vou contar uma história para vocês. Parece mentira. Quando você vai nessas feiras livres, assim, às vezes você até encontra a população indígena. Em São Paulo tem muito. Aqui em Diadema eu ainda não vi, porque eu não fui em nenhuma feira por aqui. Aí quando você chega em São Paulo, você vê aquela população indígena, a mulher sentada com um monte de criança, né, indígena ao redor, pedindo comida e tal. Quando a gente trabalhava no Pedreira, a gente entrava muito indígena, porque ele era referência para atendimento da aldeia da barragem. E aí os indígenas vinham e falavam que não tinha nada. E eles falam tupi-guarani muito bem, né? A gente não, né? Então, assim, eu falava em português. Falava, fala comigo em português. E elas se comunicavam. Eu tinha certeza que elas estavam falando alguma coisa porque elas riam. Aí a gente ficou com dó, porque não tinha nada. E a gente foi levar lá uma cesta básica. Conseguimos levantar lá um monte de coisa. O enfermeiro ajudou também. Conseguimos fazer cesta básica, porque eles disseram que estavam passando fome. Chegamos na barragem, né? O pajé, né? O dono da tribo toda tinha um iPhone. Eu não tinha, né? Eu falei assim, o quê? O cara tem iPhone, eu não tenho, né? Um monte de índio com iPhone. A gente começou a olhar assim, falou, gente, mas tá passando fome por quê? Né? Tinha computador. Gente, na época o meu computador era isso daqui, ó, né? Eles tinham lá notebook. Daí, depois que a gente foi tentar entender o que acontecia. Porque, assim, na verdade, eles recebem a verba. Só que tem a cultura indígena. Então, na cultura indígena, o que acontece? As mulheres estavam passando fome? Talvez não, mas as crianças talvez. Porque eles colocam uma sequência na comida. Então, come primeiro os homens, depois come as mulheres, aí vão comer os idosos. Aí, se sobrar, as crianças, se sobrar, comem os idosos. Eu não lembro se é a criança ou o idoso primeiro, é uma coisa assim. Diga. Isso, é isso mesmo. Se sobrar, eles comem. Se não sobrar, eles não comem. Aí a gente ficou revoltada, a gente ficou olhando assim, eu falei, gente, o pajé, gente, ele tinha uma Hilux. Dá pra entender? O meu carro naquela época era um Fiat Uno.
existencialismo é esse. Então, assim, vocês vão se deparar com muitas coisas. Infelizmente, no Brasil é assim. Então, a gente tem aí uma cultura, às vezes, que é preservista demais, né? Que preserva os direitos de algumas populações e que não dão direitos a outra. Eu falo para vocês em relação ao uso da maconha. A maconha medicinal, ela deveria ser liberada. Realmente, pessoas que têm Parkinson, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm aí autismo, né? Pessoas que têm crise convulsivas ou algum tipo de doença neurológica, elas se beneficiam do uso da cannabis, tá? Medicinal. Mas, entretanto, para você legalizar, hoje o Brasil ele tem um grande problema, porque a gente é um dos maiores produtores de maconha. Você entendeu? Então, assim, não é brincadeira, tá? A gente também tem os cogumelos alucinantes. Eu vou até contar uma historinha para vocês, porque talvez vocês não saibam disso, né? Todo mundo já assistiu os Smurfs? Aqueles personagens dos Smurfs, gente, eles são baseados em alucinações, né? O cogumelo alucinante, quando eles falam que a pessoa tem alucinações, é porque elas enxergam pessoas minúsculas azulzinhas. Por isso que vieram os Smurfs. Vocês sabiam disso? Não? Então, parece piada, mas é verdade, né? Então, assim, a pessoa quando toma o chá, ela tem alucinações. Os Smurfs, eles vivem numa colônia de cogumelos, né? Não sei se vocês já perceberam a história. Parece que esses cogumelos. Então, o de chapeuzinho vermelho, que são extremamente alucinógenos. Então, a ideologia do desenho é sobre isso, alucinações. Então, eu tenho uma comunidade, né, azul de pessoas minúsculas que vivem entre cogumelos. Você acha que quem desenhou deveria tomar muito cogumelo alucinante, né? Mas tudo bem. Cogumelos mágicos, ó. Pega aí. A psilocibina, né, substância presente nos cogumelos, é uma droga que leva o usuário a enxergar a realidade de forma distorcida. Sua ação é muito parecida com a LSD, lembra que o LSD vem do esporão, né, também, pois as duas têm efeitos alucinógenos. Sentimentos de euforia e distorções sensoriais. A psilocibina age na mesma região do cérebro que costuma ser ativada quando se sonha, né? E por isso muitos usuários relatam se veem dentro de um sonho quando estão usando droga. No entanto, essa sensação não deve ser encarada como algo positivo. Elas podem levar o usuário a ter experiências muito ruins durante a alucinação e até mesmo casos permanentes de perturbação mental. Além disso, os cogumelos mágicos também podem causar problemas de visão, perda do senso da realidade, episódios psicóticos e trauma psicológico. Um estudo feito por cientistas, né, do Imperial College em Londres afirma que os cogumelos podem enfraquecer o fluxo sanguíneo e diminuir a oxigenação e a atividade cerebral, podendo até levar ao coma. Lembra daquela atriz... qual que é o nome dela? Ela fazia o video show, peraí que eu vou lembrar o nome dela. Uma loira. Cássia... Pera que eu vou lembrar o nome dela. Com a ajuda de quem? Do celular, porque minha memória não vai. Não tomei chá de cogumelo, tá? Vou deixar bem claro. Mas o caso do cogumelo ele é utilizado em chá mesmo. Em chá. Substância em chá. Oi. Eu morava no Novo Passou e teve um conhecido, reconhecido, né? Chegou a comer um cogumelo que mostrou a mão dele de azul e isso ele entrou na loucura dele achar que a privada era um balde de chocolate. Então, tudo que tinha dentro da privada ele comeu. E nisso, depois que passou os efeitos do cogumelo, ele não mais voltou. Ele ficou praticamente vegetando. Deus que me livre. Cissa Guimarães, lembram dela? Se você não sabe quem é, Cissa Guimarães, eu não tenho como mostrar ali para você, mas depois dá uma procurada. A Cissa Guimarães, ela perdeu um filho de 18 anos. Lembra disso? Que o filho dela foi visto com skate, depois entrando no mar e aí ele morreu afogado. A autópsia diz que o menino estava com chá de cogumelo alucinante, né? Ele primeiro achou que ele estava sendo perseguido, desceu, né, acho que é Rio Sul que eles chamam,
né, de skate, foi parar na praia e depois disso ele sumiu. Chá de cogumelo alucinante. Então a gente tem que tomar cuidado. O que ele deve ter tido? Alucinações, tá? Nem todo mundo foi. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente foi fotografar lá em cima, no morro, as pessoas desciam correndo pelado? Eu falei, Jesus, que é isso? O que tá acontecendo? Mesma coisa, gente, né? Eu pensando que na época o negócio era o quê? Marshmallow, né? E não era. Era cogumelo que estava boiando ali. Então a gente tem que tomar cuidado em relação também a esse tipo de droga, tá? A metafan... Ai, cadê aqui? Isso, obrigado. Tem hora que trava aqui, né? Parece cristais, tá vendo? Né? Isso daqui, gente, tem um poder de explosão que vocês não têm noção. Um laboratório de metanfetamina, ele é capaz de explodir um quarteirão inteiro, tá? São substâncias químicas aqui muito comuns. Vamos ler para poder entender. Ó, a metafetamina, né, é uma droga recreativa que proporciona a sensação de muita energia, atenção e foco aos usuários. Muitos profissionais de saúde, eles utilizam para ficar acordado. Motorista de caminhão também, tá? Ele dá uma pilha na pessoa. Ó, junto com isso, ela traz grande risco à saúde, como a possibilidade de derrames e infartos, já que eleva a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos. Ela também causa dificuldade para dormir, déficit cognitivos, né, então de atenção, e pode, em casos mais extremos, causar surto psicótico, segundo a pesquisa divulgada pela Universidade de Colômbia. A gente vê muito uso de metafetamina por caminhoneiros, né, por médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde que precisam, né, ficar acordado. Ela causa realmente um estado de alerta, entretanto, ela tem os seus problemas. O laboratório de metafetamina, gente, ele causa realmente problemas gigantescos, porque a constituição desse tipo de molécula, ela é química, né? É uma substância química, então eu preciso ferver algumas substâncias que exalam, né, na atmosfera gases extremamente explosivos. Então, uma faísca faz bum, entendeu? Vocês vão ver aí, geralmente, pessoal do GAT, né, desmontando o laboratório de metafetamina. Não é incomum também, tá? Eu vi no CSI. Aqui no Brasil em Miami faz. Tem. Aqui pra mim não faz cocaína, crack. Não. Eles fazem bastante. Isso seria quase como a heroína nos Estados Unidos? Não, metafetamina é metafetamina. Ela é uma substância extremamente, ela é forte mesmo. Alguns caminhoneiros conhecem ela como ribite, né? Mas é metafetamina, tá? Então, assim, ela causa aí, ela tem um poder, ela tem um potencial e ela tem uma ação prolongada, tipo umas 8 horas na corrente sanguínea, né? Então, eles vão tomando, eles ficam tão ligados que tem gente que chama que é a droga zumbi, né? Você acaba ficando muito ligado, tá? E a gente tem também, né, cocaína. Cocaína é um problema no nosso país, principalmente pelo PCC e pelo narcotráfico, né? Quem às vezes já assistiu aquela série do... como que chama? Castro. Já assistiram? Nossa, gente, a série Castro é maravilhosa. Assistam para vocês poderem entender, né? A cocaína pode trazer efeitos irreversíveis para o corpo, né, do dependente químico. Ela pode causar infartos, derrames, surtos psicóticos, comportamentos violentos e até queda dos dentes. Isso daqui é verdade, tá? Cai realmente os dentes, não é mentira. A cocaína também interage muito mal com outras drogas, principalmente com o álcool. A mistura pode causar ataques cardíacos. Isso também não é incomum. Vocês vão ver usuários de cocaína que chegam falando que estão com dor no peito e eles realmente estão infartando. E quando o médico vai ver, ele usou álcool e droga, né, a cocaína ao mesmo tempo, tá? Pode ser, cadê aqui? Pode ser uma droga recreativa muito viciante. Os dependentes de cocaína costumam se envolver em situações arriscadas para conseguir o pó e muitas vezes terminam entrando no mundo do crime. O uso ao longo prazo, né, também pode causar a perda do olfato, a capacidade de engolir, além dos danos permanentes à região nasal e bucal. Eu conheço um cara, quer dizer, conhecia,
que ele morreu por lesão do esôfago de tanto que ele usava cocaína. Ele teve uma fissura de esôfago, depois teve uma contaminação e acabou morrendo. A cocaína, ela pode ser pura, né? Ou ela pode ser aí batizada. Independente se ela é batizada ou pura, ela vai ter um grande efeito sobre o seu corpo. Eles usam mais com um talco, eu esqueci o nome do negócio. Não tanto farinha. Hoje a gente tem um grande problema de narcotráfico, principalmente na América do Sul, relacionada ao uso de cocaína. Você tem público, gente. A cocaína, ela não custa caro. O pino da cocaína, ele deve custar aí cerca de 10 a 15 reais, tá? Ele é baratíssimo. Você fala, mas 10, 15 reais não é barato. É barato. É tanto que as pessoas que usam cocaína, elas acabam se endividando, por quê? Porque acham que o pino é barato. E aí depois elas acabam usando, né, e ficando fazendo dívida com o traficante e aí roubando, vão para o mundo do crime. A cocaína em si, como o crack, ela destrói uma pessoa de dentro para fora. Uma pessoa que usa cocaína, gente, no primeiro ano, né, ela perde praticamente aí 50% dos dentes. Se ela usa constantemente, ela vai perder aí 50% dos dentes. Fora o emagrecimento, porque ela não sente fome, é uma droga que te deixa sempre alerta. Midríase, você olha para o olho da pessoa, tá, né, parece dois faróis. Comportamento extremamente, né, irreal. A pessoa fica extremamente agitada, tudo ela vai e volta, tudo ela vai e volta. Agressividade, tá? Quando ela deixa de usar, ela sente dor no corpo, é uma dor fisiológica realmente. Por quê? Porque a substância está saindo. É tanto que a cocaína e o crack são as duas substâncias mais difíceis de livrar o usuário. É muito, muito difícil pelo nível de dependência que elas causam. Provavelmente todo mundo aqui conhece alguém que usa cocaína, né? A lesão de narina, ela é real. Então, como a pessoa ela inala, né? Ela pode ter feridas na narina que vão abrindo de dentro para fora, né? Pelo consumo aí da substância. Quando a cocaína ela é pura, ela não causa tanto essa lesão, mas quando ela é batizada, você tem várias substâncias lá que são de uso desconhecido que podem causar. Então, desde bicarbonato, que eles podem misturar, né? Até mesmo misturas de talcos e assim por diante. Presa nunca foi. E o engraçado é que no nosso país, grande parte das pessoas que são presas no aeroporto, né, por tentar levar esse tipo de droga, elas não são usuárias. Elas nunca usaram, mas elas são contratadas como mulas para poder levar a droga, né, na fronteira. Oi. Tem um cara na Indonésia que ele, eu não sei se ele já morreu, acho que ele já morreu, que foi até caso no Fantástico, que ele era um surfista, né, que ele foi como turista e ele, na hora que ele chegou, ele foi revistado e detectaram que ele tinha, né, acho que era 2 ou 3 quilos de cocaína pura, da pasta base mesmo da cocaína, dentro da prancha. Só que na Indonésia, a cocaína é crime, né, de morte. Aí a família tentou, acho que fazer de tudo, acho que ele foi executado. Se eu não me engano, ele foi executado e mandaram ainda o preço da bala para a família pagar, porque eles fazem isso, né? Então, assim, dependendo do país que você for, gente, levar droga, né, é crime. Tem país que considera dipirona droga, tá? Então, de verdade, né? Você não viu aquele caso do jogador que foi preso na Rússia, né? Porque ele estava levando um medicamento que na Rússia era considerado, do jogador não, do motorista do jogador. Vocês não viram isso na TV? Você viu, né? Ai. O pai do jogador tinha um problema lá que precisava de um medicamento que era controlado e pediu para que o motorista, né, levasse, porque ele tinha vindo para cá para fazer alguma coisa, eu não lembro o que era, mas quando ele voltasse ele levasse esse medicamento para o pai dele. Quando o motorista chegou na fronteira, né, na aduana quando ele foi descer que a gente fala que seria a Polícia Federal, eu esqueci o nome, Polícia de Imigração. Eles detectaram o medicamento na mala desse funcionário. E aí o cara falou, olha, eu tenho a receita, tá aqui, né? Só que o russo não quis saber. Ele falou, ó, isso daqui é crime de tráfego,
né, é inafiançável. E o cara ficou preso por 2 anos, né? Ele foi solto agora, não foi? Se eu não me engano, ele foi solto agora, depois do Itamaraty entrar na história, né? E o jogador em si, que estava lá, ele não se manifestou. Porque ele já tinha saído da Rússia na época, ele estava em transação para Dubai, se eu não me engano. Ele não se manifestou em nenhum momento dizendo que a droga, né, que o medicamento era para o pai dele. Ele não fez isso. E o cara que era funcionário dele quase acabou, né, indo para pena de morte, porque também na Rússia é considerado pena de morte. Então, quando você vai para um país, gente, você tem que entender o que você pode levar ou não, né? Muitas coisas você não pode. Leis internacionais, elas dizem que até shampoo, se você for levar, você tem que levar num frasco, né, de até 100 ml transparente. E ele tem que estar dentro de um saco visível para você poder viajar. Se ele tiver em algum outro lugar, você não viaja. Então, assim, eles são muito rígidos em relação a isso. Então, são leis, né? É o que eu falo. No Brasil, qualquer pessoa entra, né? Nos outros países, nem todo mundo entra, certo? Aqui a gente tem uma cultura de idolatrar o estrangeiro. Isso é um perigo, é um perigo. Você vê que agora, só entrando nessa questão de estrangeiro, coisa desse tipo, o presidente dos Estados Unidos, ele deportou 160 brasileiros que estavam ilegalmente no país. Quando você vê o Brasil fazendo isso? Nunca. Mas podia fazer também, porque da mesma forma que eles estavam doendo. Quando os haitianos entraram, né, lá pelo, acho que foi por Amazonas, eu não lembro qual foi a cidade, ou foi Roraima, não lembro qual cidade que eles entraram. Foi Roraima? Eu não lembro. Que eles ficaram na praça confinados, né? Que fizeram até um círculo, uma coisa. Que eles deixaram os haitianos lá, né? O que o governo de Boa Vista fez? Contratou ônibus, né? Colocou todos os haitianos dentro dos ônibus e mandou para São Paulo. Distribuiu. Chegaram aqui, eles não sabiam o que fazer. O que eles ganharam? Eles ganharam, né, CPF para poder usar o sistema de saúde, né, e uma ajuda de custo. Vai para os Estados Unidos sem nenhum dinheiro. Vamos ver se tem ajuda de custo. Tá? Eles vão falar para você, você veio porque você quis. Agora você vai embora e não vai voltar mais. Mas só que lá eles estavam invadindo, meu primo falou. Eu não sei se eles invadiram, mas eu sei que os venezuelanos estavam invadindo. Estavam roubando. Então, mas a questão é essa, a gente tem um seletivismo, né? Por exemplo, quando os libaneses desceram no Brasil, né, que eles chegaram em São Paulo, que eles vieram refugiados, gente, teve gente que fez campanha para abrir loja, né, de comida árabe para estrangeiro, porque achou que eles foram desfavorecidos. Pelo amor de Deus, galera, você não ajuda o próprio cidadão, mas você ajuda o estrangeiro. Eu nunca vi um negócio desse, mas enfim, né? Vamos lá, vamos falar. A cocaína em si, ela pode matar? Pode, né? Hoje o Brasil, ele bate aí de frente como um dos maiores produtores de cocaína do mundo, né? Principalmente pelo PCC, né? Vocês já viram aí na TV 1 milhão de vezes a briga entre Paraguai e Brasil, né? O comando do PCC, né? Invadindo outros países. Gente, o PCC, ele é muito maior do que vocês possam imaginar. Muito maior do que vocês possam imaginar. O PCC, ele já domina, se eu não me engano, 12 países da Europa. Tá? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Marcola, filho, fez uma coisa no mundo que ele deveria ser estudado, né? Eu falo para vocês que o Marcola deveria ser estudado, porque o cara, ele tem uma administração mesmo dentro da cadeia. Eu também não gostaria de sair da cadeia, não. Tô protegida lá dentro. Você entendeu? Ele consegue administrar tudo de dentro da cadeia. Você acha que você vai sair para quê? Para ter concorrente tentando te matar? Fico lá, né? Tem todos os benefícios, tem TV, tem visita, tem tudo. O Estado não sai nada do meu bolso. O Estado paga tudo. Então, assim, tem-se uma briga aí em relação à cocaína. O Brasil ainda domina o mercado externo de exportação de cocaína. Infelizmente, somos reconhecidos por isso, tá?
Então, cuidado. Se alguém pedir para você viajar com alguma mala, não aceite, tá? Cuidado, porque o negócio não é brincadeira. E por último, o crack. O crack, gente, ó, vamos lá. Vamos ler aqui, né? O crack surgiu no início da década de 80, é um tipo de droga feita de cocaína e mistura de cloridrato de cocaína. Então você pega a cocaína, o cloridrato ferve numa colher e ele forma pedra de crack, tá? Amônia e água destilada que formam pequenos grãos. O crack pode ser usado tanto aspirado quanto fumado. O fumado, ele é pior, tá? Por ser uma droga barata, o efeito dura pouco. Faz com que a pessoa a use em grande quantidade, o que torna o vício maior. Por ser uma droga barata, também atrai mais usuários de baixa renda. Quando a droga é fumada pelo usuário, faz um barulho de estralar, por isso que é chamada de crack. Ela ela estrala, tá? Seus efeitos psicológicos são euforia, sensação de poder e aumento da autoestima. Os efeitos físicos são aceleração do ritmo cardíaco, calafrios, pupilas dilatadas, pressão alta, ansiedade, falta de apetite e paranoia. Ela pode matar por overdose. O crack é considerado, né, como uma das drogas mais fortes, porém, além de manter o organismo no ritmo acelerado, também tem alto poderes viciantes. Se eu falar para vocês que vocês não sabem o que é crack, vocês estão mentindo, né? Em São Paulo, a gente tem até uma região que foi apelidada como Cracolândia. Parece que você está dentro de um episódio de The Walking Dead, já viram? Né? O pessoal é zumbi. Eles andam na rua sem ter... Eles andam em círculo, gente. Tá? Eles, na Cracolândia, eles são mantidos, né? Por que a Cracolândia é tão difícil de ser desmontada, né? Quando eles tentaram desmontar a Cracolândia, o que deu? Deu pau. Você via briga aí, né, de usuários contra a polícia. E quando eles conseguiram limpar a rua da Cracolândia, que é uma rua do centro de São Paulo, os usuários, eles se disseminaram. Então, eles foram para cada um para uma região e começaram a roubar. Então, o Estado, ele viu o quê? É melhor deixar todo mundo numa mesma região. Lá você vê traficante, lá você vê usuário, lá você vê pessoas que vão comprar e que usam ali. O crack, ele destrói? Ele destrói. Eu tenho um colega que ele era usuário de droga. Eu falo para vocês que o Birajara talvez seja o maior exemplo de vida que eu conheço. O Birajara, ele era usuário de droga. Ele pegou HIV usando droga. Ele foi internado porque ele estava quase morrendo de tanto que ele usava crack, tá? E, gente, acho que Deus realmente tinha uma coisa na vida daquele homem. Ele fez o curso de enfermagem, ele entrou na enfermagem e ele foi. Hoje ele mora em Curitiba. E hoje ele é enfermeiro do hospital, né, central de Curitiba, que é o HC de Curitiba. O cara é um fenômeno. Ele cuida de criança. Ele teve como comprometimento do crack, ele teve a perda de uma das vistas. Mas eu não tenho o que falar daquele homem. Eu digo para vocês que o crack ele destrói, porque a droga ela é muito barata. Uma pedra de crack, gente, na Cracolândia custa R$1. R$1. Uma pedra, eu não estou falando desse saquinho, tá? Uma pedra custa R$1. Um saquinho desse leva aí por 5, 6 reais. Extremamente viciante. Quanto tempo dura o efeito do crack? Cerca de 1h30. Por isso que o usuário, ele se endivida. Por quê? Porque a partir do momento que ele começa a consumir o crack, ele começa a ir atrás da pedra novamente. De 5 em 5 reais, em um dia, você gasta uma fortuna. Certo? O crack, ele te destrói, ele faz perder o cabelo, ele faz cair dente, ele pode te dar vários infartos, né? Ele destrói uma pessoa em 3 meses. Em 3 meses. Não é brincadeira. Vocês vão ver muitas pessoas, quando chegam um usuário de crack, que ele não quer se tratar. E assim, se ele não oferece risco, a gente não consegue internar ele compulsoriamente. Então, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta 1 milhão de vezes, infelizmente, tá? Qualquer tipo de droga que é consumida dentro de
âmbito familiar, ela leva uma destruição, seja ela lícita ou ilícita. Aqui na apostila eles dizem assim, ó, a necessidade de tratamento, né? O uso de drogas recreativas faz grandes perigos à saúde, inclusive com danos irreversíveis. Para diminuir esse risco, a melhor opção é buscar ajuda profissional enquanto ainda é possível reverter pelo menos algum desses efeitos. A ajuda profissional é de extrema importância em um momento como esses, né? Em momentos como esses. Além de médicos psiquiátricos e clínicos vão acompanhar o paciente e avaliar os danos físicos causados pelas drogas. A equipe multidisciplinar conta ainda com psicólogos e terapeutas ocupacionais. Essa é a rede de apoio, ajuda na recuperação e a reinserir socialmente o paciente e não deve ser negligenciada. Quando vocês forem para o Lacan, vocês vão lembrar de mim. Grande parte dos usuários de droga, eles não reconhecem a culpa como deles, tá? Eles vão falar para você, e gente, a história é convincente. Não acredite no que vocês estão ouvindo. Grande parte vai virar para você e falar assim que foi para essa vida porque o pai abusava, porque a mãe batia nele, porque ele tentou sair, mas ele não conseguiu. São histórias assim absurdas, são histórias que vocês vão ver a pessoa até viajando na história. Você fala, meu Deus, mas como que conseguiu chegar nesse nível? É real, tá? Muitos de vocês vão ficar até com dó. Não fiquem com dó. A pessoa tá lá porque ela precisa realmente de tratamento. Vocês vão ver isso e não é incomum, certo? Lá a gente não dá tratamento. Lá a gente faz ausculta, né? A gente escuta o que o usuário tem a falar. Vai de você acreditar ou não? Depende, tá? Isso depende do que você quer levar para sua vida. Tem pessoas que vão se identificar e querer trabalhar em casas de clínicas de repouso. Tinha uma menina aqui, gente, eu vou até comentar essa história. Tinha uma menina aqui da tarde que ela usava maconha, né? Ela fez o curso e tal, mas ela usava maconha. E ela nunca escondeu isso na rede social dela, nunca. E um dia eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas você quer trabalhar em quê? Ela falou, eu quero trabalhar numa clínica de reabilitação. Eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor Deus, Pai eterno, eu acho que se ela entrar, ela não sai nunca mais, mas tudo bem, né? É uma pessoa boa? É uma pessoa boa. Posso falar alguma coisa? Não posso, tá? Mas assim, só de pensar nisso me dá vontade de dar risada, porque eu lembro dela falando. Então, vocês vão ver que tem muitas vezes vocês vão encontrar pessoas nesse sentido, né? De falar que tá lá, ou eles vão te convencer. Eles choram para que você traga alguma coisa para eles. Então, pode ser dinheiro. Muitas vezes quando é álcool, né, o paciente ele chora realmente, mas ele chora muito, pedindo pelo amor de Deus para você trazer alguma coisa de álcool para ele. E você fica comovido, te dói. Você fala, nossa, meu, o cara deve estar numa situação assim deplorável. Ele pede pelo amor de Deus. Só que quando ele vê que você não vai fazer, ele se converte, né? Ele liga, o on e o in, né? Ele vai pro in, né? E aí você tem um problema, porque ele se torna agressivo e ele vem para cima de você. Nesses lugares, quando vocês forem acompanhar, vocês vão ver que vocês não vão de branco. É o único estágio que vocês não vão de branco. Geralmente vocês vestem o jaleco branco para não ser confundido com o paciente lá dentro. Vocês fazem. Mas quando a gente for atender alguém, a gente tem que ir em dupla? Não necessariamente. É porque assim, lá é tudo trancado, né? No Lacan, especificamente no Lacan é tudo trancado. Entretanto, os pacientes eles ficam livres. Você entendeu? Então assim, vocês não vão ver, colher geralmente é de plástico, né? Sabe aquela colher de plástico da escola? Sabe? Que não é a rígida, é aquela que você ia pegar comida e a comida pesava para baixo. Geralmente é isso, porque eles podem tentar se matar. Não é incomum tentativa de suicídio dentro dessas clínicas, eles se enforcam, às vezes, com a própria calça, né? É muito comum, tá? Quando a gente está falando de dependência, gente, que é o foco dessa aula, que é a parte dessa aula, a dependência, ela leva você num estado deplorável.
né? Ela faz você gastar todos os seus recursos, ela te tira de uma vida social, né? Você acaba se tornando uma pessoa que às vezes é vegetativa e a família te culpa por isso. Só que às vezes ela não entende por que que você chegou a isso. Vocês vão ver muitas vezes os pais falando assim: "Nossa, mas meu filho tinha tudo", né? Será que ele realmente tinha tudo? Né? Por que que ele foi buscar então isso? Será que não faltou ali uma conversa? Será que não faltou ali atenção, né? Então comecem a ver. Não acreditem, vou repetir, quando vocês forem para o Lacan, não acreditem naquilo que vocês vão ouvir dos pacientes. São ali ratos eu digo ratos não porque são sujos, tá? Mas são ratos de clínicas de internação. Isso quer dizer o quê? Que eles sempre vão e voltam, tá? Então ali eles sabem como manipular o profissional psicologicamente. Você sai de lá doente, o clima é horrível, né? Você fica tenso a todo momento. Você tem pacientes que você vai tratar, você vai falar: "Meu Deus do céu, não quero ficar com esse paciente", né? Não é isso que eu quero, não é isso que é o objetivo. Mas vocês vão ver. É pra cá, é pro lado de. Ai, como que chama? É que eu não conheço muito pra cá, peraí. Ai, como que chama o lugar? Não pro lado da BC. A gente pesquisa aqui, peraí. Eu não lembro o nome. Eu sei onde ele fica, mas eu não sei o nome. Quer ver? Vocês fazem. Mas é obrigatório a gente ir para esse lugar? Oi? É obrigatório a gente ir para esse lugar? Ah, meu Deus. Sim, é obrigatório. Cadê aqui? Hospital Lacan, ele é da SPDM. Peraí que eu vou ver o lugar. Ele é da SPDM. Ele fica no. Deixa eu ver. Lacan, cadê você? Lacan. Cadê o endereço dele? Deixa eu achar aqui. É São Bernardo do Campo. Tava tentando lembrar. É na ABC. Eu tava tentando lembrar uma coisa. Ele fica na Avenida José Odorizzi, né? Ele é até bonito, gente. Se vocês olharem assim a foto dele depois, vocês vão ver que ele é até bonito de coisa. Deixa eu só parar aqui a gravação.